eu vi um artigo seu onde você falava, de maneira polêmica, sobre que vai ser uma coisa Alien versus Predador. Você continua achando que estaremos nesse lugar no final do ano? Acho que sim, né? Eu escrevi esse artigo já tem algum tempo e ele gerou muitos convites, né? Para se discutir falar isso, sobre, né? Porque eu fazia uma analogia com o filme Alien versus Predador, em que a heroína principal do filme, no final, a única humana que sobrevive, entabula uma relação com o predador, contra o alien, certo? Quem conhece a história dos filmes do Predador, Predador é um predador, assassino, caçador, certo? Que fica viajando pelo mundo para matar e coletar cérebros como troféus, né? Mas ali naquela situação você tem, na situação do filme, ela como ser humano, com o predador ela consegue estabelecer uma relação. Há algo de minimamente empático no predador, enquanto que o alien é completamente desumano, completamente não empático. Tanto é que o predador acaba ajudando ela. Perfeito, Né? mostrando um lado humano. Ou seja, ele percebe que na briga com o alien, ela é aliada dele. Então ele deixa de querer matar ela e faz um acordo para matar o alien, certo? Então essa era a metáfora que eu usava na coluna, dizendo que num cenário tenebroso de eleição em que tivesse Lula versus Bolsonaro, que o Lula era o candidato que havia algo de humano, né? Eu não estava elogiando no sentido, tanto que eu falava das questões de corrupção, que percorre os dois. E eu dizia, inclusive, que do ponto de vista cético, conservador, o Lula era uma opção melhor, porque foi mais testado, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. É claro que há suspeitas de que o PT estabeleceu rotas de tráfico de influência, como, aliás, todos os partidos. Né? O PT não inventou isso. Né? As campanhas. Mas, assim, a gente sabe disso. Mas se, por exemplo, o Lula tivesse no poder durante a pandemia, por exemplo, olhado do ponto de vista da capilarização de influências, inclusive corruptas, o esquema todo teria andado muito mais rápido, porque estava mais azeitado. O governo Bolsonaro ele teve que reinventar rotas de influência de tráfico, certo? Ele teve que colonizar os espaços institucionais. E isso, inclusive, atrasou todo o processo, além de toda a discussão idiota sobre antivacinismo que ele abraça. Então, a coluna, eu dizia que assim, olha, o Lula é um candidato mais testado. Na realidade, é um terror, porque a história, aquela personagem está numa situação de terror, claro, né? Entre o alien e o predador. E ela tem que escolher um dos dois, ela tem que escolher um dos dois. Também. E esse escolhe ela também, no sentido de que ele percebe que há uma mínima convergência entre ele e ela. Enquanto que o alien não tem nada de humano. É completamente não impacto. Ele não tem nenhuma empatia. Ele é completamente uma máquina de matar. Infelizmente, o Bolsonaro se demonstrou, claro que não uma máquina de matar, não é isso, mas ele se demonstrou bastante pouco empático com o sofrimento da população durante a pandemia, que foi um sofrimento atroz. Esse é um balanço desses anos aí de Bolsonaro? Eu tenho a impressão que o Bolsonaro fracassou completamente, o governo dele, e a tentativa de se estabelecer uma opção liberal, né? Para os liberais, assim, fracassou completamente. E ele, na realidade, se revelou que ele sempre foi um candidato medíocre, um político medíocre, que tem, tipo, a rachadinha como uma espécie de paradigma da operação política, né? Que recentemente, por um político aí, que eu não lembro o nome, revoltado, se referiu à rachadinha como a alguém que bate carteira. E não fica bem para um político de projeção nacional se envolver com uma coisa como essa. E não estava falando do Bolsonaro, estava falando de outro. A gente não caminhou no debate político nesses anos, você acha? Que a gente teve a oportunidade na troca de poderes de se debater e evoluir, de repente, um debate que estava sendo proposto, como você disse, mas estava sendo proposto de maneira torta, ficou um pouco raso no fim das contas? Ficou raso e falta substância. Né? Assim, as universidades, elas são basicamente colonizadas por um certo perfil
né? Que é um perfil que a gente pode chamar de uma certa esquerda, não Justo. tarada, mas uma certa esquerda que está ali, inclusive se transforma em ocupação de colegiados, política corporativa, presença em agências reguladoras da área. Eu sou homem da universidade, eu sei como funciona. Então, assim, então é muito difícil alguém dizer que isso não é fato, né? Ao mesmo tempo que não é verdade, não está todo mundo fumando maconha na universidade, certo? Como os idiotas por aí falam, que é todo mundo vagabundo. Isso também não é verdade. Agora, que há uma sociabilidade instituída, e essa sociabilidade ocupa espaços, e ocupa espaços bibliográficos, de pesquisa, de investigação, isso é um fato, todo mundo que está na universidade sabe disso, né? E nesse processo, quer dizer, todo um campo de filosofia, de política, que discute a sociedade a partir de outras referências que não aquele universo que está mais entre Marx, Foucault, Bourdieu e coisa e tal. Que vai além um pouco no... Que vai além, está dissociado no sentido que não está rezando nessa cartilha. Ideológico, né? Ideológico. Não tem espaço institucional. Então, isso migrou para órgãos, digamos assim, privados, de certa forma. E, infelizmente, apesar do trabalho de alguns, quer dizer, é um trabalho insano, muito difícil, e as redes sociais, elas atravessaram isso, se transformaram. Imagine, tem gente que considera o Olavo de Carvalho um intelectual. Qual é a sua opinião sobre intelectuais no governo? Péssima. Intelectuais não podem estar no governo. Né? De qualquer lado, né? De qualquer lado. Assim, veja como Renato Giannini sofreu quando foi ministro da Educação no governo Dilma. Apesar, eu entendo que alguns intelectuais pensem em ir por governo movido por uma ideia de que ali farão um trabalho que ele construiu durante anos de reflexão. Mas a verdade é que a máquina do Estado é outra coisa. Não vai te permitir fazer esse trabalho. Não vai permitir você fazer isso. A política serve à política primeiro. Depois ela pensa no resto. É uma carreira profissional, é uma organização institucional em que os representantes estão prioritariamente pensando nos representantes. E a manutenção do emprego, da carreira, dos vínculos políticos. Por isso que as oposições podem se dissolver, fazer acordos, principalmente em período de paz. De paz, eu estou falando de guerra mesmo. Perfeito. Né? Em que a situação não fica tão dramática. A situação então dá para se mover com mais... Dá para se mover com uma certa leveza. Então, assim, a minha impressão é que você pergunta se o debate afundou, na verdade. Né? Ele afundou, os bolsonaristas acabaram atrapalhando tudo. Certo? Porque é só debate, o que eles fazem. Claro. Atrapalham tudo, certo? E muitas pessoas próximas aos liberais ficaram confusas, achando que podia, então, manter uma posição bolsonarista e defender o bolsonarismo e achar que ele representa uma opção ao PT. E o resultado é que o PT vai voltar ao poder. Acho que o PT deve ter uma foto do Bolsonaro em casa com uma vela. Só esperando. Para rezar todo dia e agradecer ao Bolsonaro. Que recolocou... Que o recolocou de volta no poder. Tamanha foi a má administração, assim, né? Isso aí. Voltou a potencializar algo que estava... Sim, E é cíclico, né? Todo político sabe que a situação é cíclica, não sabe? Enquanto o partido está vivo e o político específico tem... Porque o Lula é, de fato, um grande político. Claro, né? um Ele sabe conversar, ele articula. Veja a jogada dele com o Alckmin. Sim. Que jogadaça, né? De trazer o Alckmin para dentro da chapa e, ao mesmo tempo, trazer o político que, de grande governador, vários mandatos, virou nada. Né? Escorraçado do PSDB pelo grupo do Dória, sem espaço, e ele alça o Alckmin a vice. Ele tem um entendimento da origem da política. O Lula é um político extremamente competente. Exato. Ele veio do sindicalismo, né? Sim, muito que é um lugar que pode fabricar né? políticos. O ABC paulista, Sim, né? As greves no final enormes. da ditadura. E ele sabe lidar com pessoas. E ser político é uma estrutura psíquica específica. Fato. Claro. Né? Não é só a eleição, o resultado da eleição, né? Professor,